Voltamos ao vivo, então, com a nossa quarta palestra do nosso terceiro dia do Florestas Online 2023. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos por estarem participando aqui no nosso chat, dizendo que cidades vocês estão nos assistindo. O pessoal que acabou a palestra da Bíblia aqui, elogiando, foi realmente uma palestra muito legal, muito boa. E mais do que tudo, graças a esses nossos patrocinadores, você está aí assistindo o nosso congresso online gratuitamente aí no conforto do seu trabalho, do seu lar, do seu carro, do seu WhatsApp, onde você estiver. Até muita gente coloca lá na televisão na sala, coloca o YouTube lá na sala e fica assistindo sentado na sala lá, tomando um tereré de manhã, um chamatezinho, tomando um café. Muito legal, adoro essas histórias. E obrigado a Arabogen, a Mirex S, a Dinagro, a Komatsu Force e a Envio por estar possibilitando que o Congresso Florestas Online esteja hoje, na sua oitava edição, desde 2016, trazendo informações privilegiadas para você. Mas não vamos perder mais tempo, não, porque o Marco Lentini já está na linha. Bom dia, Marco. Bom dia, Paulo. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer, uma honra estar aqui. Enfim, obrigado aí pelo espaço para a gente falar um pouquinho hoje. E eu estava falando agora há pouco que hoje está acontecendo simultaneamente o nosso congresso também em UFRO, em Curitiba, que é um evento organizado pela Embrapa Florestas, né? Pena que eu não estou coincidiu, não deu para participar. Eu sei que você participou, você está inclusive em Curitiba, né? Participando do evento também, né? Na verdade, eu cheguei em Curitiba no domingo, teve um evento da FAO, no domingo sobre madeira, justamente um tema que a gente falou bastante hoje, e estava acompanhando a UFA até ontem, final da tarde, na verdade se estendeu Ah, até a ontem. noitinha. Tá legal. Mas não vou perder mais tempo, não, porque sua palestra é muito interessante. Ela vem de encontro ao nosso congresso My Wood Home, que é o uso da madeira na construção civil. E eu queria aproveitar o seu congresso depois do final também chamar a atenção para o nosso My Wood Home. Mas não vamos perder tempo, não. O tempo é seu e a palestra é sua. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Vou fazer bom uso do meu tempo. Agradeço mais uma vez. Então, sem mais delongas, uma breve introdução sobre o próprio Imaflora, né? Então, não sei se todo mundo conhece, mas Imaflora é uma organização da sociedade civil, tem 28 anos de atuação, iniciou os trabalhos muito na área de certificações, né? Tanto florestais como agrícola. De fato, muita gente entende o Imaflora ainda como um organismo de certificação socioambiental. Mas também é verdade que ao longo dos últimos anos, principalmente na última década, passou a se dedicar muito na área de projetos, né? Eu estou lotado no Imaflora, numa área que a gente chama da Iniciativa e Legalidade Florestal, e a grande preocupação nossa é principalmente voltada hoje à Amazônia. Então, como a gente ganha escala em termos da adoção de boas práticas de manejo para a produção de madeira, produtos não madeireiros na Amazônia, manejo florestal comunitário e familiar, então, a gente está muito focado realmente nessas questões. Mas indo aí de encontro ao que é nosso tema de hoje, também queria falar rapidamente dessa plataforma chamada Timberflow. Então, é só colocar realmente no buscador que vocês acham essa plataforma. Ela é uma plataforma hoje dedicada a mostrar os fluxos, os mercados, a origem da madeira, principalmente aí da Amazônia, tá? Existem planos futuros a gente incluir nessa plataforma também os dados de cultivos florestais. Por enquanto, está bem dedicado à Amazônia, muito dedicado a ajudar operadores de mercado, mas basicamente compradores, especificadores de madeira, a encontrar produtos de boa origem, né? Tem vários materiais lá, tem ferramentas, enfim, tem uma série de materiais na biblioteca. E eu estou tocando nisso justamente porque um dos materiais que estão nessa biblioteca, entraram hoje, é tema desse estudo que eu vou falar um pouquinho hoje. Bom, e aí, indo para esse estudo pontualmente, e o que foi interessante dessa sessão, pessoal, Paulo, é que eu acho que eu vou trazer temas que conversam bastante com a palestra que o Márcio Funchal fez anteriormente. Primeiro que a gente tem tido um olhar nos últimos anos muito forte sobre o destino dos produtos de madeira produzidos na Amazônia, né? Isso é super interessante, porque os produtos de madeira que vêm na Amazônia já foram mais importantes no mercado da construção civil nacional, de maneira geral. Não sei quantas pessoas já ouviram esse dado. Historicamente, o principal consumidor de produto de madeira da Amazônia é
o Sudeste brasileiro, principalmente o estado de São Paulo, né? Então, os paulistas foram historicamente os principais consumidores, demandadores desse tipo de produto. Agora, olha que interessante, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem percebido que essa madeira que vinha da Amazônia para a construção civil em São Paulo, vamos dizer assim, principal consumidor, vem sendo substituído por outros materiais, né? Então, o que era feito de madeira da Amazônia há 20 anos atrás, hoje, em grande parte, foi substituído por plástico, metal, PVC, concreto, também a madeira vinda de plantações florestais. E a grande preocupação que a gente tem é dizer, olha, a madeira, né, assim, salvo o melhor juízo, mas eu acho que isso é uma questão que muita gente, a maioria das pessoas vai concordar, a madeira realmente é um material do futuro para a nossa construção civil, né? De fato, pode ser o único material que a gente tem disponível para resolver o nosso déficit habitacional. O Brasil ainda tem uma estimativa de precisar de quase 12 milhões de unidades habitacionais até 2030, né? Resolver problemas de habitação inadequada, coabitação, uma série de problemas, conciliando isso com as nossas metas climáticas, né? Então, como é que a gente fecha essa contribuição do Brasil por o NDC? O que é o NDC? O nosso compromisso climático estabelecido desde do Acordo de Paris. A madeira realmente é um material que vai propiciar isso. Que a gente estava preocupado é dizer, olha, a gente está indo na direção contrária, certo? O que a gente está fazendo é substituindo a madeira por plástico, concreto, metal, PVC, que são materiais que têm uma pegada ecológica, uma pegada de carbono muito mais elevada. Então, a gente está indo na direção contrária do que a gente deveria ao longo do tempo. Então, assim, a gente estava muito dedicado à Amazônia, e os nossos participantes hoje podem perguntar, peraí, mas você não ia falar de cultivo florestal? E eu vou chegar lá, calma, um pouco de paciência aqui. Então, justamente o que a gente começou a se perguntar foi dizer, olha, então vamos lá, o que é o estoque potencial, a oferta potencial de madeira para construção civil nos principais mercados consumidores brasileiros, sul e sudeste do país, principalmente. Madeira da Amazônia e madeira de cultivos florestais. E aí a gente começou a se perguntar, tudo bem, mas vamos lá, existe de fato madeira vindo de cultivos e plantações florestais no Brasil que seria suficiente para atender essa demanda, né? Ou seja, se a construção civil agora realmente ir na direção que já é um movimento que está correndo, mas ir na direção de maior uso da madeira, menor pegada climática, construção de cidades sustentáveis, existe madeira suficiente para isso, né? E a gente começou a perceber que, de fato, quando a gente olha tenta buscar informações sobre os suprimentos, investimentos, né? Em cultivos florestais que produzam madeira sólida ou engenheirada para construção civil, existe muito pouca informação. E foi realmente aí que a gente começou realmente esse tipo de investigação que originou esse estudo. Então, a grande pergunta desse estudo, a princípio, foi dizer, bom, a gente tem, somando as florestas nativas, principalmente da Amazônia, a gente tem um estoque gigantesco, 330 milhões de hectares de floresta, plantadas mais ou menos 10 milhões. Somando o estoque de madeira sólida que vem dessas duas fontes, a gente consegue, de fato, ter um suprimento consistente de madeira sólida para a construção civil. Se a construção civil realmente continuar esse movimento de geração de cidades sustentáveis em alinhamento com o NDC, novamente, o NDC é o nosso compromisso climático no futuro. Então, somando esses dois, a gente tem um suprimento suficiente? Acho que essa foi a principal pergunta. Esse estudo está sendo lançado esses dias agora, acho que hoje entrou no ar. Está aqui o estudo. Mais uma vez, dá para ser encontrado gratuitamente na biblioteca da Timberflow, dessa plataforma que eu mostrei, e também na biblioteca do Imaflora. Então, também é só colocar Imaflora no buscador, tem um link para a biblioteca. Todos os materiais lá são disponíveis, tá? Então, gratuitamente. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos lá, realmente para a parte principal dessa discussão de hoje. Primeiro, a gente foi motivado por até onde é nosso conhecimento, tá? Por isso que esse debate é importante. Talvez alguém aqui indique, não, mas já tem isso, tá? Mas até onde é o nosso conhecimento?
a gente não tem estudos hoje que mostrem o potencial de suprimento de madeira sólida, engenheirada, movelaria e tal, né? De cultivos florestais, e quando a gente soma realmente com a oferta de madeira da Amazônia, poderiam dar um suprimento suficiente para o desenvolvimento da nossa construção civil, baseado no maior uso de madeira. Então, o que a gente tentou fazer foi um primeiro esforço. Eu gostaria de ser muito humilde em relação a isso. Isso não é o número, o estudo definitivo, mas um primeiro esforço de trazer informação sobre a disponibilidade, a distribuição e a sustentabilidade dos cultivos florestais que existem no país. Essa é uma agenda fundamental. Eu acho que é uma agenda sem volta. Ela está muito fortalecida pela questão de hoje a gente precisa ter políticas corporativas e de interesse público que estejam alinhadas com questões climáticas. Tem até uma sigla bonita para isso, né, Paulo? ESG, mas é isso. Então, responsabilidade socioambiental, responsabilidade climática. Então, o que nós fizemos foi olhar os dados que tem na literatura, não é muita coisa, né? Voltado especificamente para a madeira sólida, mas também, como não tinha muita informação, muitos dados brutos disponíveis, eu vou mostrar alguma coisa, mas não tem muita coisa nesse sentido, a gente também fez um estudo de percepções patorixadas, né? Então, nós entrevistamos 40 profissionais entre abril e outubro de 2022. Tenho certeza que muitos deles estão me ouvindo hoje. E, aproveitando essa oportunidade, já também gostaria de colocar aqui aos que contribuíram, a gente vai estar enviando em breve esse estudo, pessoalmente, para cada uma dessas pessoas que nos ajudaram, foi muito, muito valioso. E no primeiro momento a gente olhou principalmente, né, para os principais estados que têm cultivos florestais do Brasil, ou seja, a região sul, sudeste, Mato Grosso do Sul e Bahia. Esse é um mapa de mais ou menos onde estão distribuídos esses plantios, tá? A fonte aqui é Mapa e Biomas. Vocês vão ver que os números muitas vezes não são exatamente iguais, né? Então a gente tem um números do IBA de quase 10 milhões de hectares, o Mapa e Biomas mostra 8,6, mas enfim. Independentemente disso, acho que o ponto importante é que a gente vê uma enorme concentração dos cultivos, 70% sul e sudeste do país, né? Principalmente na região mais ao sul do país estão concentrados esses cultivos. Quando a gente vê os dados do IBGE para a área, é uma questão interessante, inclusive, e aí eu acho que é parte da discussão que a gente vai ter hoje baseada nisso, a gente vê que, sim, a área de cultivos florestais do Brasil está aumentando, né? Então, uma diferença aqui do número, como eu disse, o IBGE mostra 10 milhões de hectares, mais ou menos. Só que interessante, né? A área realmente de cultivos florestais do Brasil chegou a um pico em 2018 e vem declinando. Não vem declinando dramaticamente, mas vem declinando. E, de fato, muito isso se deve à área de cultivo de pinos, que ao longo desse tempo também vem declinando, né? Numa proporção, essa cor aqui, é mais acentuada que a área de plantio de eucalipto. Isso é um fato super interessante. A outra questão, embora que a gente não tenha dados do consumo de madeira, então não existe um dado de consumo de madeira sólida, né, engenheirada no Brasil. O que o IBGE provê é um dado, primeiro, de consumo de madeira total, que inclui todos os setores, que está aqui no B, tá? A gente vê aqui a evolução disso, esse consumo, de maneira geral, vem aumentado significativamente na esfera histórica que a gente tem disponível. E o IBGE divide depois em duas categorias, né? Uma categoria chama de papel e celulose, e a outra categoria chama de outras finalidades. São outras finalidades, inclui, evidentemente, tudo que não é papel e celulose. Então, não é só madeira sólida. Mas a gente vê também, ao longo do tempo, uma tendência de crescimento, né? De fato, quando a gente olha o consumo, ele tem aumentado entre 2013 e 2021 na ordem de 14%, que é um valor mais ou menos semelhante ao que a gente encontra para a evolução da área também. Um ponto importante, quando a gente olha só para a madeira de pinos, o consumo aumentou em 28% nesse período que a gente avaliou, 2013 e 2021, né? Ou seja, de maneira geral, principalmente para o pinos, a evolução do consumo é muito maior que da área plantada, que na verdade tem diminuído.
A gente fez aqui uma tentativa nesse material de mostrar uma tabela, de falar, olha, o que tem disponível realmente a construção civil hoje? Madeira sólida engenheirada, tá? Então, evidentemente, essa tabela tem que ser aprimorada ao longo do tempo. Mas o que tem hoje o que a gente tentou compilar, é o que a gente tem disponível de espécies nativas. Isso, pessoal, a gente tem acompanhado muito fortemente através dessa plataforma da Timberflow, que eu não vou entrar em detalhes, mas ela se baseia nas movimentações dos sistemas de controle, DOF, Cisflora Pará, Cisflora Mato Grosso, enfim, sem entrar em muitos detalhes. Mas a gente teve, nesse período, anualmente, algo por volta de 2,3 milhões de metros cúbicos anuais. E, para eucalipto e pinos, a gente tem os dados da BINSE, talvez sejam os dados de referência mais importantes que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem um total hoje de 12 milhões de metros cúbicos disponíveis à construção civil, sendo que, pelo menos 2/3 aqui, grosseiramente, a gente tem de pinos, espécies nativas de eucalipto, grande parte disso para consumo interno, quase 2/3 também, vai. E, por enquanto, graças a Deus, eu acho, as importações de madeira sólida no Brasil são muito, muito pequenas, são desprezíveis, né? Então, a gente é muito autossuficiente, realmente, em termos de suprimento. E aí, eu vou passar para essa segunda fase, que é o estudo de percepções. Então, nós pegamos 40 especialistas, pessoas super bem colocadas nos estados, nos setores florestais dos estados, e fizemos um conjunto de perguntas. Eu vou destacar algumas das principais. Primeiro se esses especialistas acreditam que a gente tem o risco de um apagão florestal. Esse tema apagão florestal, eu acho que muita gente está ouvindo a gente, que já tiver, pelo menos na minha faixa de idade, né, Paulo, não for muito jovem, vai falar, putz, mas espera aí, eu ouço de apagão florestal desde que eu estava na faculdade, é verdade. Então, sempre teve essa história, nunca aconteceu de verdade. Mas a gente explorou um pouco isso. Então, falar, olha, você acredita quando a gente fala de madeira, do suprimento de madeira sólida para a construção civil, a gente corre o risco de um apagão? E é interessante, quase 80% dos especialistas dizem que sim, eles têm essa sensação. Tem uma sensação que a gente corre o risco de estar produzindo madeira sólida num ritmo muito menor do que os centros urbanos, né, os principais centros de consumo, estão demandando. Segundo, a gente perguntou, bom, e aí, no seu conhecimento, existe algum nível de estratégia de planejamento setorial do setor, preocupado no longo prazo, realmente, com a produção de madeira sólida a partir de cultivos florestais? Novamente, 3/4 desses especialistas acham que não. A gente não tem, né, de maneira organizada, de maneira ampla, de maneira setorial, de maneira nacional, não existe realmente uma estratégia voltada especificamente para isso. O que tem acontecido em relação à tendência de consumo? E muito interessante, muito consistente também, mais de 3/4 dos especialistas falaram, olha, o consumo de madeira sólida tem se intensificado bastante nos últimos 5 anos, né? Isso tem aumentado. Em especial durante a pandemia. É importante notar que nosso estudo também tem um viés que viu muito o período, do meio da pandemia até aqui. Talvez isso influencie um pouco a sensação, a percepção, né, que esses atores trouxeram. E, finalmente, qual o papel do mercado internacional no que está acontecendo em relação à demanda disso? E é interessante essa percepção que 70% dos entrevistados falaram, olha, o mercado internacional tem aumentado essa pressão pela demanda, né, desses produtos. O que não é o que a gente viu na tabela anterior, que é meio contraditório, né? Na verdade, a gente, exporta por volta de 1/3 do que a gente produz. Mas, de fato, existe uma percepção dos atores chaves aí que o mercado internacional tem comprado mais madeira de cultivos, sim, madeira sólida de cultivos, sim, do Brasil. Bom, vamos começar aqui uma sessão de tentar compilar um pouco isso. Primeiro, vou falar de percepções, tá? Então, o que os especialistas sentem hoje, esse conjunto de especialistas? Primeiro, o que está acontecendo? Nosso país está passando por um momento de expansão da produção de celulose, sem dúvida, e, ao mesmo tempo, o aumento da demanda por madeira para energia.
E esse aumento desses dois setores muito forte em termos de pressão, ele é inconsistente com a área de cultivos florestais do Brasil, que está aumentando, mas muito timidamente, né? Então, a demanda tem crescido muito mais do que a oferta. É um fato que eu acho que todo mundo conhece, é que, ao mesmo tempo, a gente sabe, né? Quer dizer, grande parte das empresas de papel e celulose do país estão passando por aumento, por duplicações das suas plantas industriais, que tende a aumentar a demanda. Muitos desses atores trouxeram, olha, inclusive, muitas dessas empresas estão aumentando a área, o raio de busca por madeira. Algumas dessas empresas buscando até fontes para ciclos subsequentes de corte, o que tende a aumentar os preços da madeira em tora, né? Para o caso do Pinus, também, né? Então, os setores de consumo estão muito aquecidos e está acontecendo com a área de cultivo é o contrário, tem caído, não tem caído dramaticamente, mas tem caído de maneira sensível, principalmente nessa última década. Ou seja, a gente está correndo, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a tendência que a gente está trilhando, o caminho que a gente está trilhando, é que a gente vai começar a ter escassez. Essa escassez não vai ser só na área de madeira sólida, provavelmente em vários setores que dependem dessa base florestal. E, mais uma vez, a gente tem pouca informação que possa dizer, oh, já, então vamos fazer um planejamento, vamos fazer a tomada de decisão de estratégias para atender esse mercado futuro. De maneira geral, tem pouca informação nesse sentido. E é claro, né, pessoal, quer dizer, qual o problema de sistemas silviculturais de ciclos mais longos, que, por exemplo, a produção de madeira sólida? Tem muito pouca escalabilidade, tem pouco interesse. Evidentemente que o mercado de celulose, o mercado de energia é muito mais atrativo no curto prazo, né? Quer dizer, o próprio aumento do custo de energia está criando um pouco essa pressão por biomassa, né? Fabricação de pellets, por exemplo. Outra questão super importante, né? Em um tempo que questões ambientais estão em voga, são importantes, é evidente que também os usos energéticos, como de carvão vegetal, vão criar uma pressão, justamente para substituir o mineral, porque, enfim, é um momento de maior consciência ambiental, ESG e tal. Um quarto elemento, pressão de commodities agrícolas, que também oferecem ao produtor um retorno muito mais interessante, tem crédito, os modelos financeiros são muito bem estabelecidos, né? Então tem essa questão. Um quinto elemento, floresta plantada para produzir madeira sólida de maior diâmetro, também dá muito mais trabalho, precisa de tratos agriculturais, precisa de desrama, precisa de desbaste, isso eleva o custo de produção. Enfim, e somando isso, você tem um nível de um ambiente de negócio para produzir madeira sólida no Brasil que é muito mais complicado do que commodity, agrícola, papel, celulose e energia, né? De fato, a gente ouviu durante essas entrevistas muitas histórias de alguns empreendimentos que, olha, na verdade foram montados para isso, tá? A gente queria produzir madeira sólida, a gente queria oferecer isso ao mercado. No final, essas incertezas de mercado fizeram essas empresas terem que vender essa madeira, embora de muito melhor qualidade, até para celulose. Alguns relatos, inclusive, de empresas falaram, olha, a gente tentou, mas a hora que chegava lá no mercado em São Paulo, a madeira da Amazônia era mais barata que a eucalipto. Quer dizer, então tinha todo esse contexto econômico que tornava esse investimento muito mais inseguro, de maneira geral. Então, aí tem alguns desafios claros, né? Então, primeiro, a gente tem poucos dados. Essa é uma realidade que a gente tem visto até agora. Então, como é que a gente avalia essa disponibilidade de cultivos para a produção de madeira sólida? Na verdade, cultivo florestal para produção de madeira sólida é uma sobra do que não tem sido utilizado para energia ou celulose, né? Muitas vezes as empresas até fazendo um esforço para subsidiar isso em algumas regiões, isso também é conhecido, mas sem ter uma estratégia específica para esse tipo de cultivo. Esse investimento não é previsível, não é escalável, não tem interesse setorial estratégico, não tem interesse setorial público, né? Então, é um problema do ponto de vista em larga escala. O setor de celulose e energia vai aumentar o preço da madeira, então vai ter muita oscilação. Isso também vai prejudicar o produtor que está pensando lá na frente, o que eu vou fazer com essa madeira lá na frente. E essas incertezas, né, o que a gente vê? Contando que essa expansão de plantas industriais que vão precisar de madeira de processo,
vão criar, primeiro, incertezas, oscilações de preço, mas também tem a tendência de acirrar esse clima de competição, de disputa comercial entre as empresas que usam essa base florestal. Isso é ruim por quê? Bom, porque cada vez mais a gente vive num ambiente que vai ser muito difícil de ter uma negociação setorial para esse tema de madeira sólida em especial. Nos cultivos de pinos, a gente vê também que vão ser muito afetados, porque, embora não tenham uma importância tão grande para a indústria de celulose, elas são estratégicas para a produção de madeira sólida e agora, claro, né, do ponto de vista de produção de energia, para a produção de pellets e tal, essa competição também tende a se acirrar. E o que vai sobrar? E aí a nossa preocupação. Então, essa instabilidade vai provocar, né? Vai suscitar. A gente tem madeira sólida, com muitas oscilações, com aumentos de preço. Esse aumento de preço tem uma tendência nos principais mercados da construção civil brasileiro a direcionar o interesse por outros produtos. Mais ou menos, concreto, aço, alumínio, PVC, plástico e outros. Né? Muito mais fácil prever os preços que esses produtos vão ter do que madeira sólida. Ao mesmo tempo, a gente vê que a madeira de florestas nativas da Amazônia, quer dizer, que poderia se beneficiar da escassez da madeira de plantadas, isso não vai acontecer automaticamente, né? Ele não vai conquistar esse espaço naturalmente, principalmente pelas questões reputacionais, né? Não vou entrar em detalhes agora, mas evidentemente a madeira da Amazônia continua com essa mancha de tá ligado à degradação, tá ligado ao desmatamento, tá ligado a uma série de problemas. Grande parte desse mercado é ilegal ou supostamente ilegal. Então, enfim, vai continuar com esses problemas. Tem uma questão que o Brasil gosta de concreto, a verdade é essa, assim, né? Então, na construção civil, tem fatores de mercado, fatores de tradição cultural, tem até mesmo a questão da formação dos nossos engenheiros arquitetos, que hoje está pouco focado no uso da madeira. Mas a gente tem duas oportunidades que eu queria ser chato e dizer mais uma vez. Primeiro, a gente ampliar o uso da madeira é, 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 o, é o gatilho que ia nos ajudar a reduzir as emissões, e que a madeira é um material único, né? Ele sequestra mais carbono do que emite na sua cadeia de produção. É o único que faz isso, em relação aos outros que eu mostrei, que a gente estava discutindo. O uso da madeira tem o potencial de reduzir o tempo de execução de obra, dispersar menos material, otimizar a logística, enfim, tem várias vantagens aí, né? O tempo de canteiro de obra, de construções em madeira é muito menor. Aí eu queria fazer uma pausa aqui, até para quebrar o gelo, pus esse cartoon, mas o que a gente vê é que a gente tem sim, né, uma desconexão entre oferta e demanda. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, isso não é só de cultivo florestal, isso também é na Amazônia. Quer dizer, os produtores têm um determinado foco estratégico na sua cadeia de produção, os compradores têm, muitas vezes, uma expectativa, um foco diferente, né? Então, acho que, inclusive, no setor florestal, é muito comum aquela afirmação, que eu ouço, que a gente ouve muito, acho que muita gente aqui já ouviu muito, que a verdade é que o produtor, ele não quer contar para ninguém para quem ele vende, e o comprador não quer contar para ninguém de quem ele compra, né? Então, tem aquele nível de desconfiança. Isso impede, evidentemente, ao longo prazo, um planejamento setorial mais desenvolvido. Bom, partindo aqui para as conclusões, para não me alongar muito, mas a grande conclusão que a gente chegou até agora, e eu vou ler isso, tá? Está no nossa questão. Primeiro, se a gente for no caminho atual, para a construção civil, a alternativa que está na mesa ela vai ser obrigada, esse setor vai ser obrigado a empregar materiais de alta pegada ecológica, alta pegada de carbono. Madeira vai continuar sendo um artigo de luxo, sabe? Aquela coisa, ou para moradia de alto padrão, ou para consumidor excêntrico, né? Como já é mais ou menos hoje, com algumas exceções, né? A gente está muito consciente que, por exemplo, os sulistas gostam muito de casa de madeira, mas de maneira geral, quando a gente fala do Brasil, é um pouco isso. E é frustrante, é um paradoxo. O Brasil é o país, não é um dos países, é o país com maior potencial para contribuir com a mitigação da mudança climática,
garantir a conservação da sua biodiversidade, que é gigantesco, e promover o uso de produtos florestais para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis. O grande país tem tudo na mão, né? A gente não precisa importar nada de fora, a gente não precisa de tecnologia, né? Acho que a gente tem muitas ferramentas nesse sentido. E uma terceira coisa que é interessante, e as soluções para ganhar escala para a produção de madeira sólida no Brasil, a gente já fez, né? Seja em termos de cultivos florestais no sul do país, através da política de incentivos fiscais, que durou até o começo da década de 80, então a gente ganhou uma massa, uma base florestal gigantesca, e a gente aprendeu como fazer isso. Na porção norte, apesar dos grandes problemas em termos de legalidade, e não é o meu tema de hoje, mas rapidamente, a gente tem sim mecanismo para ganhar escala na produção de madeira da Amazônia, legal, responsável. Talvez o principal mecanismo que está na mesa hoje são as concessões de florestas públicas. Então, é interessante, um paradoxo. A gente tem tudo na mão, mas não consegue avançar muito nesse sentido. Fechando, próximos passos são próximos passos que a gente vê hoje. E, mais uma vez, a importância de trazer isso é porque a gente está super aberto a ouvir a sociedade, os especialistas sobre isso. Então, queria deixar muito aberto esse espaço, Paulo, para falarem, putz, mas vocês estão redondamente enganados. Putz, Marco, você está viajando. Tá, então é isso, justamente o debate que é importante. Mas, primeiro, a gente precisa de algum nível de política pública ou de interesse público, inclui corporativo, que a gente consiga expandir esses cultivos florestais, né? Os programas de fomento, tem regiões chaves que vão ser fundamentais nessa discussão, né? Regiões chaves que estão no cinturão onde estão os grandes centros urbanos. É muito evidente para a gente que essa mudança na produção de madeira sólida no Brasil vai vir principalmente dos pequenos e médios produtores. Existem vários mecanismos para isso. Que bom que a gente está nessa sessão. O doutor Abílio mostrou, por exemplo, um mecanismo ILPF e tal, super coerente com essa questão de produzir árvores em ciclos mais longos, por exemplo, para madeira sólida, de forma harmônica com que os sistemas de produção que esses produtores já têm. Do ponto de vista de demanda, o poder público tem um papel também, né? Quer dizer, em termos de compras públicas, poder induzir realmente o maior consumo de madeira na construção civil. Se, de fato, o Estado fizesse isso, né, os estados, o governo federal, os entes federativos, a gente teria, no longo prazo, um clima de estabilidade e previsibilidade para os produtores, que não existe hoje, né? Então, essa é uma questão super importante. Segundo, programas de fomento, o Brasil já foi fera nisso, continua sendo, as empresas só. Então, assim, tem vários programas de fomento, várias experiências. Mais uma vez, a gente vê uma necessidade de foco muito grande nos pequenos e médios produtores. A gente tem uma grande oportunidade na mão hoje que, além dos sistemas produtivos integrados, também a questão da necessidade desses produtores resolverem os passivos do Código Florestal, reservas legais principalmente, né? A gente tem passagens degradadas, enfim, a gente tem várias necessidades até de fazer os produtores diversificarem a sua cesta de produção, então tem muita coisa nesse sentido. Terceiro, a gente precisa de iniciativas de conscientização, né? Então a gente fala, olha, muita gente acredita que a madeira não é resistente, demanda muita manutenção, dá trabalho, tem uma reputação negativa, porque tem gente que acha que comprar madeira de eucalipto está colaborando com o desmatamento da Amazônia, enfim, a gente precisa colocar isso realmente em panos limpos, em pratos limpos, né? Então, além da madeira ser um material construtivo fabuloso, permite diversidade, flexibilidade, permite a gente avançar na pauta climática, permite que o cidadão comum, quando vai construir a sua habitação, ele dê uma contribuição real para a crise climática planetária, né? Diminui os custos realmente em canteiro de obras, enfim, tem uma série de vantagens, né, que a gente precisa trazer na mesa. Quarta é pesquisa, desenvolvimento e inovação, e aí tem um monte de coisa, tá? Eu não pretendo responder tudo isso, mas tanto ponto de vista de silvicultura, tem pinos, eucalipto, tem uma série de novas espécies. A gente não está
ignorando que tem uma série de novas iniciativas, tanto de silvicultura de espécies nativas como plantadas, vários grupos novos sendo dedicados à restauração, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. Então, quais são essas novas espécies que vão ser demandadas pelo mercado daqui a 30 anos? Tem vários grupos trabalhando com isso. Então, assim como a pesquisa, desenvolvimento e inovação em processamento de madeira, né? Ganhar tecnologia, desenvolver novos produtos, os produtos engenheirados têm dado um salto gigantesco de qualidade, né? CLT, MLT, wood frame, eu nem vou entrar muito em detalhe, mas tem muita coisa. Então, como é que a gente ganha escala realmente nisso? E a própria questão da madeira na construção, tem muito campo de pesquisa, desenvolvimento e inovação ainda. E, finalmente, o planejamento setorial, né? A gente precisa achar uma forma de trazer todo mundo para a mesa, desconstruir essa desconexão que a gente tem entre oferta e demanda, criar o diálogo, né? Acho que é uma questão, não é um caminho fácil, se fosse fácil a gente já tinha resolvido, muita gente pode dizer isso, mas é algo que a gente precisa trilhar, né? Se a gente quer resolver esse problema e realmente pôr o Brasil na vanguarda de ser um país e cidades sustentáveis, a gente não vê outro caminho. Enfim, queria agradecer muito, eu deixo 2 e-mails de contato aqui. Gostaria muito de receber comentários, sugestões e críticas, né, em relação a esse trabalho. Mais uma vez, tanto a Biblioteca de uma Flora, essa plataforma Timberflow estão à disposição, são gratuitas, vão ser gratuitas para sempre. Enfim, a gente gostaria mais uma vez aqui, Paulo, de agradecer esse espaço e ficar à disposição. Muito obrigado, Marco, pela sua palestra, muito interessante. Tem muita coisa a ser discutida. Eu faço o Congresso Maio Home já há 3 anos, vamos para o quarto ano que vem. Eu acompanho esse crescimento, né? O primeiro congresso a gente tinha 260 pessoas participando, o segundo nós tivemos 540, 570, e o último já tivemos mais de 1.200 participantes. Ou seja, está crescendo as pessoas interessadas e querendo participar. E também aumentou o grande número de empresas que hoje estão entrando no mercado. Nós temos aí um grande evento, um grande acontecimento, né, que foi aquela chuvarada lá, aquele desastre ecológico lá em São Sebastião, e a Tec Verde hoje refazendo toda aquela área, construindo vários prédios em ritmo muito rápido, casas pré-fabricadas de wood frame, excelente trabalho da Tec Verde, são sempre nossos palestrantes. Quer dizer, as coisas estão melhorando, estão acontecendo algumas coisas importantes, então a sociedade está começando a ver algumas coisas acontecendo, coisas que não viam, que ficavam restrito ao nosso pequeno petit comitê. Mas muito boa a sua palestra, obrigado pelo trabalho, e vamos lá, vamos ver aqui quem mais está aqui com a gente. José Carlos, o Hamilton Silva de Souza, São José de Santa Catarina, o Marcelo Cortes, grande Marco Lentini, Ismênia Soares, excelente palestra, Maurício Gonçalves, Marco, qual o papel das florestas plantadas de pinos nesse contexto? Total, né? Exato. Primeiro porque, como a gente viu, é a principal fonte de madeira sólida que a gente tem hoje, né? E, muito preocupantemente, como a gente viu, a área sob plantios de pinos está caindo dramaticamente, né? E a gente ouve muito relato do clima de acirramento por fontes de madeira de pinos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma situação do zoneamento, ter contingenciado a área sobre silvicultura. Então, pinos é fundamental, tanto para o suprimento, né? Mas, sem dúvida, a gente vai entrar numa questão de como conseguir ter uma base florestal consistente nesse contexto, né? Que é a grande preocupação. Bom, o Marcelo Cortes está a 1.000 por hora aqui, fazendo várias considerações aqui, muito legal, gostei. Com as novas políticas governamentais, é previsível que haverá um crescimento da construção civil. Como será o diálogo com o próprio governo, que anos atrás já tentou colocar a madeira nos projetos? Apesar que eu já vi o trabalho da Tec Verde lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, de 480, deve ter mais hoje, 480 casas do Minha Casa Minha Vida, construídas de wood frame, estão lá firme e rígida, ou seja, tem como fazer casas de madeira no nossa casa, a Minha Casa Minha Vida, aí do grande projeto que tem o governo de casas populares, né, Marcos? Não, exatamente. Tinha uma crítica anterior há alguns anos, porque casas de madeira não eram financiáveis.
Eu não sou na área financeira, mas eu tinha entendido que principalmente ligado à questão do seguro da casa, que não podia ser feito de madeira. Mas esse debate tem evoluído muito rapidamente. Eu conheço pelo menos dois ou três grupos que têm aberto essa discussão com as entidades financeiras. Então, acho sim que a gente está caminhando para isso. Mas, mais uma vez, a nossa preocupação esse debate ele vai se desenvolver. Só que vai ter madeira lá na ponta para isso? A gente vai ter floresta? Então, acho que a dúvida ainda é um pouco essa. Então, tem muitos condomínios fechados no Brasil, eu acho que a maioria deles é proibido construir casas de madeira dentro do condomínio, né? Quer dizer, falta de conhecimento, né? Eu sempre brinco assim, olha, a casa do Bill Gates custou lá 160 milhões de dólares, é 100% de madeira. Vai falar para ele que casa de madeira é casa de pobre, né? Quer dizer, é questão de cultura, é questão de conhecimento, de informação. Vamos lá, Marcelo Cortez, mais uma vez. Fala. Não, eu ia fazer justamente essa aferição, né? E esse é um exemplo bom, porque a gente acha que quem mora em casa de madeira ou é muito pobre, no sul tem isso, no norte tem isso. Ou é excêntrico, é um desvairado, maluco, que mora numa casa. Quer dizer, é cultural, né? É o material do futuro, né? Quer dizer, acho que a gente precisa mudar, e quando a gente fala de comunicação e conscientização, é que a gente precisa mudar a visão da nossa sociedade sobre isso, né? Bom, Marcelo Cortez, mais uma vez, qual a mensagem que tem que ser passada para a sociedade diante da substituição da madeira por outros produtos em razão da praticidade e preço? E para que a madeira não torne um artigo de luxo, o que tem que fazer? Exatamente, tem essas duas questões, né? Eu acho que tem a questão, a gente trouxe muito hoje a questão da disponibilidade, é a preocupação que a gente vai ter que ter disponibilidade, né? A gente vai ter que ter um cinturão de produtores, principalmente pequenos e médios, ao redor das grandes cidades, que sejam capazes de prover madeira com os diâmetros adequados para madeira sólida. Mas eu acho que tem duas questões importantes dessa pergunta do Cortez, Saulo do Cortez, aliás, trabalhamos juntos. Que é, primeiro, acho que é uma questão de como ganhar escala nos projetos construtivos de madeira. E você deu um bom exemplo, Paulo, mas existe também uma questão de que muitos dos projetos de casa de madeira são customizados, por isso que eles são caros, né? Então, como é que a gente faz essa questão ganhar escala, que vai ser super importante nas grandes cidades, e essas questões culturais, né? De fato, de que é um material que vai permitir a gente cumprir com o nosso compromisso climático. A alternativa é terrível, porque se a gente quer construir 12 milhões de unidades até 2030 em concreto e aço, a gente não fecha o nosso NDC. Quer dizer, e eu acho que a sociedade precisa se conscientizar disso. Não adianta só ficar batendo para diminuir o desmatamento da Amazônia, que é fundamental, não estou colocando, é o grande meta climática brasileira é essa. Só que aí, nas grandes cidades, a gente constrói em concreto, aço e alumínio e fala que o papel está feito? Não, eu acho que é um papel que toda a sociedade teria, de alguma forma, que compartilhar, né? Quer dizer, o concreto e o aço muito mais poluentes, né? A vantagem da construção civil e madeira é que não tem caçamba na porta, né? Não tem resíduos, né? Essa é a grande vantagem. Somente se ela É, vem pronta, né? No caso do de frame já vem pronta, é só encaixar, fazer e parafusar, que é muito mais fácil, prática. Em poucos meses você já está morando na sua casa, né? Bem exatamente. diferente. Vamos lá. A Cláudia Estela Prieto Mulatieri, buen dia desde Rivera, Uruguai. Saludos a todos. Maurício Gonçalves, Marco, iniciativas como incentivos fiscais para quem constrói casas com estrutura de madeira pode ser uma opção para a popularização do uso da madeira na construção civil? Eu acho que sim, principalmente se a gente conseguisse um mecanismo de mensuração do carbono. Vou dar um exemplo, né? A gente fez, inclusive por uma empresa, que eu não vou divulgar, mas um cálculo recente, inclusive de um projeto construtivo que eles tinham, de um conjunto de casas, e a gente comparou projeto construtivo convencional com o projeto construtivo em madeira. É interessante, quando faz em madeira, o balanço de emissões daquele conjunto habitacional era positivo. Então, se a gente conseguisse, e existem, né, mecanismos futuramente desses créditos de carbono adicionais às construções convencionais terem um mecanismo de valorização, tal, de compensação, possivelmente de venda aos mercados,
a gente conseguiria ter esse tipo de incentivo, né? Eu acho que ainda é uma discussão muito inicial, mas sem dúvidas a gente tem algum ferramental para fazer isso se desenvolver. Vamos lá, Oscar José Smidelli, palestras muito informativas com excelentes atores atuando na área de sistemas integrados e florestas plantadas. Obrigado. Carlos Donizete Scovini, Tec Verde, uma referência em soluções para construção com madeira. Parabéns. Marilisa Fucchi, vamos continuar plantando pinos, não dá para desistir. Forte abraço de Canoinhas, Santa Catarina. Luiz Alberto Batista de Moraes, Marco, considera literalmente um desafio trabalhar o diálogo florestal, certeza. Marcelo Cortez aqui conosco novamente. Como sou do norte, vejo isso. Qual a diferença de cada do Ribeirinho para a casa de Ribeirinho para um de Ricaço, que adora usar madeira porque entende o valor estético inigualável? É simples. A tecnologia que é empregada. É exatamente o que você falou, né? Casa chique, com madeira chique engenheirada, custa mais caro, né? Porque, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho, que é o nosso workshop do Congresso Maior de Home, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos pegando uma casa de alvenaria, estava desgastada, lá 20 anos fechada, e estamos transformando essa casa em uma casa 100% sustentável. Como? Usando madeira rolista de eucalipto. Ou seja, e toda a parte interna dessa casa vai ter madeira. Ou seja, você pode, com a sua casa, que está aí de alvenaria, transformar essa casa em uma casa sustentável usando madeira de roliça de eucalipto e até madeira engenheirada. Você pode transformar essa casa sem precisar derrubar nenhuma parede, nada. Você só faz o contorno, você incorpora a madeira na sua casa. Isso é um trabalho muito interessante que a gente quer mostrar no Congresso Maior de Home, fazendo o nosso workshop, para as pessoas entendam que é possível, que tem gente que tem tecnologia para isso, e nós contamos com o pessoal, minha amiga Silvia Scali, da Scali Wood Arc, está fazendo esse trabalho para a gente, é um trabalho magnífico que ela faz, acompanha esse rally por aí. Vamos lá. A Itamar Senhor, parabéns ao Abílio, já falando sobre a palestra do Abílio anterior. Bom, nós já passamos 10 minutos do nosso tempo, a palestra muito boa, a sua também, Marco. Eu queria agradecer a sua palestra, seu tempo, a Imaflora, a Priscila, que sempre ligou para a gente, né? Muito legal, gostei muito do trabalho da Priscila. E aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Marcelo Cortes, parabéns, Paulo, por trazer essas discussões muito válidas e importantes. Mas vamos lá, as suas considerações finais, Marco. Bom, eu acho que a essa altura do campeonato só posso agradecer pela oportunidade, Paulo, de trazer isso para tantos atores. Gostaria de convidar os participantes aqui a baixarem esse material, também mandarem suas sugestões, suas recomendações, suas críticas, né? Para a gente é super importante para desenvolver. Os materiais de uma flora são totalmente pirateáveis, fazendo uma brincadeira aqui, então pode enviar para quem realmente quiser, né? É o nosso interesse é divulgar isso o máximo possível. E a gente se coloca à disposição, Paulo, tanto para futuros eventos aí, enfim, para trazer essa mensagem adiante, para esse desafio, talvez um dos desafios que eu brinco dos engenheiros florestais brasileiros, não é só cuidar de floresta, é explicar para a sociedade por que floresta é importante, né? Na sociedade que a gente vive hoje, também tem papel tão importante como catequizador, como comunicador, do que como técnico, né? Eu acho que esse é um papel que a gente precisa conjuntamente avançar, em conjunto. Bom, obrigado, Marco, mais uma vez. E aqui tem mais umas considerações finais aqui, né? O Pedro Caballero, as espécies nativas são melhoradas para um crescimento mais acelerado. Muitas graças. Graças. Maurício Gonçalves, obrigado, Marco. Parabéns. Tá, Marco? Valeu, obrigado pela sua palestra. E vamos lembrar que amanhã, sexta-feira, começamos exatamente às 8 horas da manhã com o Pedro Frâncio Filho, meu grande amigo, sempre palestrante. Nós temos contato com o Pedro Frâncio desde 2008, quando ele começou a palestrar para a gente lá no nossa empresa, que era o Florestas Online. Ele é o CEO da França Soluções Florestais e vai falar como aumentar a produtividade florestal com micro-organismos. Interessantíssimo. O Gabriel Brown vem em seguida, professor adjunto do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira da UFES, Planejamento Operacional Financeiro de Projetos Florestais. O Sandro Soares, meu grande amigo também, gerente de produtos da Komatsu Forest, ciclo florestal completo do plantio à colheita, mecanização de ponta a ponta na floresta. E o André de Souza e Silva, gerente de produtos de negócios da Envio,
manejo inteligente de plantas daninhas, áreas de restauração florestal. E amanhã nós vamos ter uma palestra também, que tivemos um problema com a palestra do Marcos ontem, Rachual, ele é pesquisador em floresta, então às 11 horas nós vamos trazer ele de volta para ele fazer a palestra dele sobre estoque de carbono em bairros sombreados e a pleno sol. Ou seja, vamos ter 5 palestras amanhã no nosso congresso Florestas Online para encerrar com chave de ouro. Muito obrigado a todos que estão aqui, dando os nossos parabéns aqui. Quem mais? O Marcos Donizete Scovini, Emaflora, parceiro incrível para todos os ouvidos com Florestas, parabéns. Marilisa Fluck, muito interessante a gente ouvir aquilo que já estamos praticando, melhorando sempre. Bom, obrigados a todos e até amanhã. E o nosso diretor Guilherme, por favor, roda a vinheta do encerramento do nosso Congresso Florestas Online e até amanhã cedo.